Vamos lá então. Ó, o texto é grande, é, são 20 versículos, então você tem que ficar atento aí, tranquilo? Pode ser? Vamos lá então, todo mundo junto aí? Pode ser? A parábola do semeador. Verso 1: Novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: Ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Beleza, então até aqui ele está falando com todo mundo, a multidão que estava perto dele. Acabou não? Acabou não. Tranquilo? Agora vamos para o segundo momento aqui. Versículo 10. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora tudo é dito por parábolas, a fim de que... Aí ele vai fazer uma citação do profeta Isaías. Ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, de outro modo poderiam converter-se e ser perdoados. Verso 13. Então Jesus lhes perguntou: vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? Aí Jesus vai começar a explicar. O semeador semeia o quê? Beleza? De novo, o semeador semeia o quê? Ó, terceira vez. Semeador semeia o quê? Palavra. Algumas pessoas são como a semente. Aí, pô, Jesus vai explicar a parábola, facilitou. Maravilha, né? O Clóvis me escalou nesse dia aí. Pô, uma parábola que Jesus explica, cara. Né? Vantagem. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, estou com dificuldade nessa palavra, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Vou repetir esse verso aí, ó. Quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Beleza? Verso 20 para terminar. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Amém. Amém? Beber água aí. Então, olha só. Você já plantou na escola, aquele feijãozinho que você coloca no... Tá ligado? No algodão? Aí, né, bota um pouquinho de água. Né? Funciona aquela parada, né? Quem já fez essa parada, essa experiência aí do grão de... Levanta a mão, ninguém nunca fez isso? Claro que fez, cara. Todo mundo fez, cara. Vocês já plantaram mais alguma coisa aí? Você já plantou alguma coisa na sua... Pensa aí, o que você já plantou? Oi? Fala mais alto um pouquinho. Eu não ouvi não, fala pra mim. Girassol, cara? Pô, diferente, né, cara? Mas deu certo, você botou lá e... É. Quem mais que plantou alguma coisa aí? Diz aí. Ninguém, cara. Ninguém plantou nada? Pedro, o que você já plantou aí? Nada? Pô, cara, todo mundo mora em apartamento nesse troço? Ninguém... Sério mesmo, não vou ficar chamando aqui pra falar não. Ninguém nunca plantou nada? Aí, Enzo plantou. O que você plantou? Você tem um terreno lá, cara. O que você plantou lá?
A galera ri de tudo, né, cara? Pô, é uma parada assim, quem já plantou alguma coisa, só isso. O que você já plantou? Tomate, pô, maneiro, hein? Tomate. E ficou legal o tomate? Vocês comeram tomate depois? Eu já plantei maracujá, cara. Pô, maracujá é maneiro. Porque assim, eu morava numa casa, tinha um terreno, aí eu plantei maracujá, cresceu. Aí maracujá, cara, dá besouro pra caramba. Não sei se vocês já tiveram essa, né? Aí o besouro vem e tal. Pô, mas tem maracujá também. Tem o besouro, mas tem maracujá. Aí eu queria almoçar, queria fazer um bebê, uma parada, eu ia lá, pô, pegava, pá, pô, fazia. Poxa, melhor coisa que eu plantei até hoje na minha vida, maracujá. Eu recomendo. Ó, última pessoa aí, último agricultor aí. Quem é? Fala aí, alguém aí. Oi? Quem falou aí? Joca plantou o quê? Fala aí, Joca. Quê? Nada demais? O que é isso? O que é nada demais? Tá com vergonha. O cara falou. Joca vai ser líder de célula, cara. Né? Vai ser, toda vez que ele vem aqui, pastor Henrique fala. Então, olha só. Vamos voltar para cá. Qual é da parada aqui? Eu vou destacar algumas coisas. A parábola, assim, tá, Jesus já explicou e tudo. Algumas coisas que Jesus colocou no meu coração, eu vou compartilhar com vocês. Tranquilo? Até aí? Então, ó, primeiro ponto. Jesus deu alcance à sua palavra. Ó, Jesus deu um alcance à sua palavra. Como assim? Você começa a ler o texto, aí você vê que, pô, veio uma multidão, uma galera para a volta dele. Aí o texto diz assim, que por causa da multidão, ele foi para o barco para poder falar com a galera. Pô, um detalhe assim, bem simples do texto. Tranquilo? É mais ou menos o que eu estou fazendo aqui. Se eu descer para pregar aqui e falar com vocês daqui, sim, de repente, ó, já não estou mais vendo Ian, Esther, Daniel, assim, né? Então, Jesus teve uma preocupação assim, bem simples e bem interessante. Aí foi, se colocou. A galera acha que ele ia falar na praia, o som ia propagar, beleza. Mas, de maneira geral, assim, não tem nada de muito misterioso. Parada simples, cara. Ele quis dar um alcance maior àquilo que ele ia dizer ali. Beleza, até aí? Pô, um segundo detalhe. O texto diz que Jesus fala por meio de quê? De parábolas. Tranquilo? O que ele fez? Ele pegou uma situação que era comum daquela galera ali, os caras plantavam. Não dava para ir no mercado comprar um arroz, né? Pô, 2000 anos atrás. O cara tinha que plantar, o cara colhe. Então, isso que Jesus está, essa história que Jesus está contando, essa ilustração que ele está fazendo, todo mundo entendia essa parada ali, cara. Então, o que ele fez? Poxa, ele usou um recurso maneiro pra caramba. Então, com qual objetivo que ele faz isso? No sentido de que as pessoas, os interlocutores, compreendessem melhor. Aqueles, evidentemente, que a quem era do propósito de Jesus que entendesse a palavra. Tranquilo até aí? Pô, maneiro, eu achei bem interessante, porque assim, Jesus poderia ter ficado ali, falado, veio uma multidão, ele ia fazer o papel dele, ia falar, e ele podia falar de qualquer jeito também, mas ele teve uma preocupação. A preocupação de que a sua palavra fosse exposta para o maior número de pessoas possíveis naquele momento, naquele lugar, e de uma forma que a galera compreendesse. Ele teve uma preocupação com o alcance e com a compreensão. A galera escutar, ouvir, a galera perceber o que está falando e a galera entender com mais facilidade. Beleza? Tranquilo? Então Jesus estava falando com todo mundo, esse foi o primeiro ponto, vai até o verso 9. Beleza? Vamos em frente? 2. Jesus deu entendimento da sua palavra aos seus discípulos. O texto vai dizer o seguinte: depois que Jesus ficou sozinho, seus discípulos, seus seguidores e mais alguns chegaram perto de Jesus e começaram a fazer perguntas. Repare que nem todo mundo ficou. Teve uma galera que meteu o pé. Vocês entendem tudo que a gente fala aqui? Tudo que a gente prega aqui, você compreende intelectualmente, você está entendendo o que eu estou falando. Mas, assim, Você entende tudo que é pregado aqui na igreja? Os pastores pregam domingo, em vários temas, em várias passagens.
Vocês entendem tudo que é exposto aqui nesse lugar? A gente está pregando o Evangelho de Marcos. Tudo que a gente tem falado aqui tem sido assim, pô, vocês estão entendendo de boa, não está ficando nada assim, nenhuma, pô, não entendi essa parada legal. Como é que está rolando essa parada para vocês? O texto diz que depois que Jesus ficou sozinho, teve uma galera que foi até Jesus e procurou entender em Jesus aquilo que Jesus tinha acabado de falar. Você viu onde eles foram procurar a explicação daquilo que Jesus estava falando? Pô, cara, eles foram procurar com o próprio Jesus. Percebeu? Tranquilo até aí? Então, olha só. No ponto 1, diz que Jesus deu alcance à sua palavra, por meio de uma forma de falar e por meio de um recurso. Agora, 2, ele deu entendimento aos seus discípulos, a um grupo. Ele respondeu a dúvida dos discípulos. Ele afirmou, depois no verso de número 11 e 12, ele vai dizer o seguinte, que esse mistério foi dado a vocês e não aos que estão de fora. Mais ou menos o seguinte, o conteúdo daquilo que a gente expõe aqui, você entende. Está muito claro para você. Está tão claro para você e está tão certo e tão correto, cara, que o que você entrega aqui é a sua vida. O que você entrega aqui é a sua vida. Parou para pensar nisso? A gente entrega a nossa vida aqui, cara. Tudo que a gente é. Qual o sentido da gente vir para cá? Aqui a gente está falando de vida, toda a sua existência nesse mundo e no mundo vindouro. Você tomou uma decisão, você entregou tudo o que você é. E você tem seguido aquilo que a gente fala aqui. Aquilo que a palavra de Deus diz. E se surgem algumas dúvidas no seu coração, no coração... É a minha vida que está em jogo, cara. Aqui não é uma partida de futebol. Aqui não é uma situação corriqueira, um lazer. Aqui não é uma viagem. Cara, o que está em jogo aqui é vida ou morte. E se tem dúvidas nesse processo, é prudente, é mistério, é necessário que você esgote essas dúvidas. Cara, é isso que eles vão fazer. Então os caras vão procurar Jesus para tirar essas dúvidas aí. E um terceiro detalhe dentro desse ponto. Por que você entende essa parada? Você entende que Jesus é o Filho de Deus? Que Deus criou todas as coisas, criou o homem, criou tudo muito bom, mas Ele não criou um robô. Dentro da liberdade que o homem tinha, o homem decide andar sozinho, morre, o salário do pecado é a morte, não tem mais solução, mas Jesus, Deus amou o mundo de tal maneira que mandou Jesus, Jesus é o Filho de Deus, Ele se entrega, então Ele resolve o problema do homem. Essa mensagem é simples, mas por que seu colega não entende, cara? Por que seus amigos não entendem? Uma mensagem tão simples, isso não te intriga, não? Você já compartilhou o evangelho com alguém? E essa pessoa assim, pô, maneiro, né? Você tem... Eu já escutei algumas coisas do tipo, poxa, você tem a sua religião, eu tenho a minha, mas é estranho, porque para mim parece tão certo, tão verdadeiro, tão lógico, tão simples de entender, mas o cara não entende. Esse mistério, cara, só é revelado por meio de Jesus. Sabe o que acontece? Sabe por que a gente acredita nessa parada aqui? Porque Jesus revelou esse troço pra gente, cara. No melhor dos sentidos, tá? Troço no melhor dos sentidos da palavra. Jesus revelou essa parada pra gente, cara. Olha que eu fico cheio de temor, porque tem gente do meu lado que não consegue entender essa mensagem, e eu entendo. Olha que doideira, cara. Você está achando que você entendeu porque você é muito inteligente, muito esperto, muito sábio? Cara, você entendeu porque Jesus, o Espírito Santo de Deus, revelou isso para você. Isso faz toda a diferença na sua vida, porque se você não entende essa mensagem, você não recebe essa mensagem, e sem essa mensagem você não vive, cara. Eu acho essa parada muito sinistra, cara. Eu fico cheio de temor quando penso, porque a gente tem uma tendência de achar que a gente entende tudo. O texto está dizendo que esse mistério foi dado a vocês, discípulos, mas quem está de fora não entende. Ó, terceiro ponto aqui dentro daquilo que a gente leu. Jesus explica quem são seus discípulos. Jesus explica quem são seus discípulos.
Aí ele vai falar, semente que caiu no caminho, a semente que caiu no terreno pedregoso, a semente que caiu entre espinhos e a semente que caiu em boa terra. Tranquilo? Ele dá 4 tipos de sementes, de pessoas. Tudo bem? Olha só, quem não dá ouvidos à palavra. Aí diz que o primeiro tipo de pessoa é o seguinte: é aquela pessoa que você fala e o cara de cara já quer nem ouvir. Aí ele pode fazer isso de diversas maneiras. Dessa, como eu expliquei para vocês, pô, você acredita nisso aí, eu acredito nisso aqui, todo mundo. O cara já descartou, ele não quer ouvir o que você tem para falar, ele não acredita no que você está falando, mas ele te respeita. Tem um outro tipo de gente também, cara, que é o cara que ouve e também odeia essa parada aqui, e crente, vai começar esse papo de crente, essa doutrinação, sei lá mais o quê. Isso pode acontecer de várias maneiras diferentes, não importa. Pode ser feito de uma maneira muito gentil, pode ser feito de uma maneira muito hostil. Tem gente que realmente detesta, cara, ouvir papo de igreja. Eu lembro de um ex-pastor nosso, de uma ex-igreja, ia nos hospitais, vendo se alguém queria, né, quer que eu ore, quer ouvir uma palavra. Aí ele conta que uma vez o cara falou, não quero saber de nada não, porque eu já sei, estudei história, eu sei o que a igreja fez, e eu sei que a igreja fez um monte de coisa errada, eu não quero saber de pastor de nada aqui não. O cara é extremamente hostil, a palavra foi lançada. Alguém que rejeita a palavra assim, é, por que rejeita? Está rejeitando quem? Está rejeitando você? Está rejeitando Jesus? Porque para pensar, Jesus diz que Satanás vem e rouba a palavra, cara. Às vezes a gente se comporta assim, a gente que recebeu essa palavra, que entregou a vida por conta dessa palavra. Existe alguma parte desse ensino aqui que você não quer nem ouvir? Você já começa a ouvir, Clóvis começa a pregar, Léo, pô, essa parada eu não concordo. Você discorda de alguma coisa que... Quando você tem dúvida, você pergunta pra gente? Ou você pergunta para você mesmo? O que você acha? Segundo tipo de pessoa, quem chega muito animado, desanima rápido. Cara, pô, maneiro essa parada aí e tal, vem, uma animação. Aí o cara até se batiza. Você conhece alguém que chegou aqui, pô, animadão, pô, maneiro, conheci, tá andando, daqui a pouco o cara sumiu. Você conhece alguém? Pô, cara, eu já fui a alguns batismos aqui. Pô, o cara chegou animadão, a menina chegou animadona. Daqui a pouco eu fui perguntar, pô, não vi mais fulano. Saiu, ou está em outra igreja, ou não está em lugar nenhum, cara. Você conhece alguém assim? Já teve na sua célula? Pô, cara, e é estranho, cara, porque é isso mesmo, a Bíblia é sinistra, cara. É porque essa parada, meu cara chega na maior discurso de que, pô, aí dá um testemunho mó irado, aí você vai ver, não é nada disso, cara. Passou um tempo, começaram as pressões, o cara mete o pé, não aguentou a pressão. Terceiro grupo é o quê? Esse foi o do terreno pedregoso. Agora vem o grupo dos espinhos. Ó, grupo dos espinhos. O texto diz que o que sufoca a palavra? Ele fala de uma parada sinistra ali. Engano das riquezas e as preocupações com as coisas desta vida. Engano das riquezas e a preocupação com as coisas desta vida. Cara, eu acho que é aí que está a parada mais doida do texto. Porque olha só, presta atenção. Quem rejeita a palavra de cara, provavelmente nem está aqui. Ou se está aqui hoje, você é o que vai embora e nunca mais vai voltar. Não está no nosso meio, entendeu? O cara rejeita a palavra, mal chegou, já foi embora, não quer saber, não quer assunto com isso aí. A segunda pessoa é aquela que ouve, pô, vem, está no nosso meio, foi no Go Camp, batizou e tal, e agora está na doideira. Então esse cara também não está aqui. Tranquilo? O terceiro tipo de pessoa, cara, é a pessoa que recebe a palavra, ela é sufocada por conta das preocupações e com o engano das riquezas.
Aí sabe o que eu fico pensando? Que esse é o tipo de pessoa que está dentro da igreja, cara. Porque o texto não diz que essa pessoa foi embora, que rejeitou, que Satanás roubou. É gente que está no meio da gente, mas que não dá fruto. Por quê? Foi enganada. Por quem? Pelas riquezas. E está preocupada com o quê? Com as coisas dessa vida. Você está preocupado com as coisas dessa vida? Tá. Como é que está seu coração? Como é que está o ritmo das suas preocupações? Com quem que eu vou casar? Onde que eu vou morar? Intercâmbio que eu vou fazer? Todas as coisas lícitas, beleza? Mas ao ponto de sufocarem um projeto maior que Deus tem para a vida de vocês? Tem gente que não dá fruto nenhum, cara. E o quarto grupo de pessoas que ele vai dizer, semente, caiu na boa terra, germinou, cresceu e dá o quê? Um fruto, grande colheita. Segundo os estudiosos, a média lá era 10 por 1, a média de retorno daquilo que era semeado. Beleza, uma boa média 10 por 1. O texto vai falar de 30, de 60, vai falar de até 100 por 1, um troço inimaginável. Jesus está dizendo que a colheita é grande, é farta e é uma promessa dele, se é uma promessa dele, isso vai acontecer. Tem dois aspectos aqui que eu queria destacar. Um é o você enquanto semeador. Semeador semeia o quê? Semeador semeia o quê? Semeador semeia o quê? A palavra. Isso tem que ficar na cabeça de vocês, cara. E o segundo aspecto é daquele que vê a promessa de Deus se cumprindo. Por quê? Porque ele semeou a palavra. Vamos em frente aqui, ó. Eu vou fazer algumas aplicações com vocês. Pode ser? Ó, primeira delas. Não soltei meu cronômetro. Não tenho a mínima ideia de quanto tempo eu ainda tenho. Mas já estou nas aplicações. Maneiro, né? Ó, primeira aplicação. Presta atenção aqui que a gente vai agora caminhar para o final. Beleza? Não se esconda no meio da multidão. Não se esconda no meio da multidão. Jesus estava na beira-mar, mais uma vez, com o objetivo de ensinar. Jesus ensinava muitas coisas por meio de parábolas. No meio da multidão, ele tomou uma decisão, ele foi para o barco a fim de que a sua palavra tivesse um alcance maior e ele ensinava muitas coisas por meio de parábolas. Jesus não se escondeu no meio da multidão. Não se esconda no meio da multidão. Quando que eu me escondo no meio da multidão? Quando você se omite de fazer aquilo que você tem que fazer. Quando você, tendo recebido essa palavra, você não compartilha com todas as pessoas que estão próximas a você. Quando você não usa os meios que Deus te capacitou para compartilhar essa palavra de tal forma que as pessoas compreendam essa palavra. Você se esconde no meio da multidão, quando você se esconde por trás de um ministério, quando você se esconde por trás de um microfone, você músico, quando você se omite por trás da sua guitarra, você líder de célula, quando você se omite atrás da função de liderar a sua célula, quando a sua função vira um fim em si mesmo, quando você cumpre aquele ritual, quando você cumpre aquela obrigação, mas aquilo ali não gera frutos nem na sua vida, nem na vida de quem você pretensamente queria ministrar. Cara, existem várias formas da gente se omitir. Várias formas. A gente está no mês de abril, quarto mês do ano. Vocês são estudantes. A maioria absoluta. Um ou outro deve trabalhar. Certo? Vocês têm semeado a palavra?
Repare que eu não estou perguntando se você está tocando baixo, se você está iluminando o up. Eu não estou perguntando se você está servindo no serviço. Estou perguntando se você cumpre suas funções lá dentro da sua casa. A gente não está discutindo isso. A gente entende que a nossa vida é consequência de alguma coisa que aconteceu. Estou perguntando o seguinte: o semeador semeia a palavra. Você tem semeado a palavra? Esse é o ponto aqui. Você usa de todos os meios possíveis para alcançar um número de pessoas? Cara, qual é a lógica aqui? Jesus entregou a vida por você. E isso tem que ficar no seu coração, na sua mente. Isso é que tem que nortear você. Isso é que tem que direcionar você, impulsionar você. Não tem outra motivação, não tem um outro alvo. Você ama porque você foi amado primeiro, cara. Você foi amado quando você nem sequer sabia quem você era. Você foi amado quando você nem tinha vindo à existência. E o que você faz agora com essa informação que você recebeu? Você continua vivendo do mesmo jeito, cara? Quando eu observo Jesus aqui, a maneira como ele... Cara, Jesus, ele não precisava de... Ele é Deus, cara. Perfeito em si mesmo, eterno, suficiente. Ele não precisava de nada disso. Ele vem, faz, dá o exemplo. Agora a gente está aqui, cara. 2000 anos se passaram, chega pra gente o Evangelho. Você prega a mensagem por meio de exemplos que seus amigos podem compreender? Vai chegar com papo de semente, vai ficar complicado, não vai? Mas o tipo de vida que você leva proporciona experiências com Deus, experiências essas que você pode compartilhar com pessoas que, ouvindo essas experiências, vão entender a atuação de Jesus na vida de vocês. Uma hora, cara, alguém vai chorar perto de você. Uma hora alguém vai querer se aconselhar com você. O que você vai semear? Você tem exemplos que você tem experiência com Jesus? Cara, eu orei, Jesus respondeu. Você tem experiência você tem história para contar? Não é história de Vingadores e séries e passatempo, lazer, acabou. Você tem vida para compartilhar? Você pode semear a vida? Você pode semear Jesus? Você pode semear o que Jesus fez na vida de você? 2. O texto diz que os discípulos se aproximaram no sentido de tirar dúvidas, beleza? Esteja pronto para dar a razão da esperança que há em vocês. Quem fala isso é o apóstolo Pedro. 2. Esteja pronto para dar a razão da esperança que há em vocês. Nesse processo de relacionamento com as pessoas que você convive, como que você compartilharia esse evangelho? Olha só. Pergunta que o pastor Henrique faz aí, clássica. Ele falou isso num congresso que a gente participou há pouco tempo. Então, eu vou repetir a mesma coisa que ele falou. Como que você conheceu Jesus? Algum de vocês conheceu Jesus porque foi num grande evento, um culto evangelístico? Se aconteceu, pode levantar a mão e dizer, algum de vocês conheceu Jesus porque foi convidado, vai ter um culto evangelístico na praça, não sei aonde, na igreja, não sei de quem. Aí você foi lá, ouviu aquela pregação, você nunca tinha entrado numa igreja, entrou lá, ouviu e recebeu Jesus como Salvador e se converteu? Você pode levantar sua mão, se foi seu caso? Segundo grupo de pessoas, você é crente porque seus pais eram da igreja e você... É o meu caso. Levanta a mão quem é crente porque os pais já eram da igreja. Mas levanta alto aí. A maioria, beleza?
Então eu vou entender que todo o resto tem que levantar a mão agora. Quem que recebeu a Jesus porque ouviu por meio de um amigo ou de um parente que também era amigo? Aí levanta a mão aí, é o terceiro grupo. Olha só, cara. Esse evangelho chegou a vocês por meio de alguém, cara. Você não acordou um dia do nada, tinha um anjo do seu lado. Não foi, cara. Alguém compartilhou essa mensagem com vocês. De que maneira essa pessoa compartilhou? De que maneira você pode compartilhar? Eu disse que o segundo ponto tem a ver com você se preparar. O apóstolo Pedro vai dizer que você tem que estar pronto para dar razão da esperança que é em você. Cara, eu levantei a bola aqui de que a gente fala muitas coisas e eu acho improvável que você entenda tudo que a gente fala nesse lugar. Você precisa perguntar, cara. Você precisa conversar. Eu já perguntei, não vou perguntar de novo. Vocês disseram que todos vocês estão em discipulado, grupo de discipulado. Tem gente que me pergunta toda semana, cara. Pedro Mota me pergunta quase todo dia. Tem gente que me pergunta toda semana os mais diferentes assuntos. E tem gente que nunca perguntou nada também, cara. Ah, eu não sei. Espero que esteja perguntando para Clóvis, perguntando para Léo, perguntando para Pedro, perguntando para Enzo, perguntando. Eu espero. Porque eu acho improvável que você entenda tudo que é dito nesse lugar. Se vocês não entendem essa parábola, como vocês vão entender todas as outras? Cara, tem coisa que você vai ter que meditar, vai ter que parar, vai ter que conversar, vai ter que perguntar. Se você não perguntar para a gente, você vai perguntar para quem? Aí que está o ponto, cara. Sabe qual é o problema? É quando você procura uma explicação para a palavra em outro lugar que não seja na palavra. Aí, meu amigo, acabou. Você quer arrumar uma explicação para a palavra de Deus? Pô, na ciência? No conhecimento humano? Não vai dar certo isso, cara. Já já você não vai estar mais aqui. Ó, a média de idade de vocês aqui é 16, 17. Se você entrar nessa, de querer entender a Escritura por outros meios que não a própria Escritura, pouco tempo você não vai estar mais aqui. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Seria bom, prudente para a tua alma, se você, diante da menor dúvida que tivesse nesse lugar, você lutasse com essa dúvida. Você procurasse entender. Você vai estar cuidando da sua alma. Ó, terceiro ponto aqui, ó. 3. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Cara, o que o semeador faz? Ele semeia a semente. O que o semeador da palavra faz? Ele semeia o quê? A palavra. É a palavra que você vai semear, meu amigo. Para isso aqui dar certo, cair em boa terra, germinar, crescer, dar fruto, só se a palavra for semeada. Não tem mais nada que você possa semear. Não adianta você semear a sua beleza, seu intelecto, a sua esperteza, a sua eloquência, a sua facilidade de chegar. Isso não serve para nada, cara. Você pode ser o mais tímido nesse lugar, cara. Você pode ter o menor grau de instrução nesse lugar. O poder está na palavra, no Evangelho, cara. Não interessa, cara. Já reparou que são os mais humildes, aqueles que são mais tementes a Deus? Cara, entende, cara, que existe um Deus criador de todas as coisas e que Jesus é o Filho de Deus, brother. O resto tá cheio de intelectual aí falando bobagem, cara. Tá cheio de intelectual, tá cheio de gente falando besteira, cara. Por que você não esclarece as suas dúvidas na palavra? Quer escutar A, B, C ou D? Vai para a palavra, cara. Faz igual lá uns crentes que eram de uma região lá do Novo Testamento, que Paulo vai dizer que era lá de Bereia. Os caras não aceitavam tudo de qualquer jeito. Vai para a palavra, cara. Aí fica seguindo qualquer coisa que o pessoal fala, seguindo. Aí quer fazer qualquer coisa que todo mundo faz. Você tem que entender a palavra por meio da palavra, cara. É a Escritura que revela a Escritura. Você tem que pregar essa palavra, cara. Nosso papel é pregar. Verso 14, semeador semeia a palavra. Jesus promete colheita abundante. Quando Jesus começa a pregar, curar, ensinar, ele cura lá alguém que estava precisando.
Num segundo momento, ele vai dizer que tem poucos trabalhadores, no Evangelho de Mateus. O texto passa, aí ele continua seu ministério, daqui a pouco, poxa, João Batista fica com dúvida, cara. Pô, vai lá, pergunta mesmo se Jesus é tal. Então tem uma dúvida aqui, tem uma outra ali, mas Jesus está ensinando, está pregando, está curando, não está tendo resultado imediato. Mas, cara, olha onde a palavra de Deus chegou. Reino estabelecido, cara. Jesus venceu a morte, Jesus reinou, seus discípulos entenderam quem ele era, eles fizeram discípulos de todas as nações, eles batizaram, e a história vai seguindo. Enquanto a palavra for pregada, sempre que a palavra for pregada, cara, a colheita é certa, cara. E se você nunca colheu? A gente tem que se fazer essas perguntas, cara. Será que você tem semeado a palavra? Repito, cara, tocar guitarra, acender a luz, servir no serviço, ser um bom filho, botar o lixo para fora. Você tem semeado a palavra, cara? Tem compartilhado? Mais um aspecto interessante para a gente terminar. O semeador, não é para repetir não, ele semeia com grande expectativa na colheita. Jesus está colocando um exemplo aqui que tem a ver com a vida dos caras, depende dessa parada aqui. O cara planta, vai frutificar, ele tem o seu sustento. Se essa parada der errada, o cara morre de fome. Se ele não semear. Você consegue entender? Se você não semeia, o que vai acontecer com você? Não vai frutificar. Porque quando você semeia, você também está se alimentando da palavra. Você vai morrer, cara, espiritualmente. Na verdade, você não vai morrer, você já morreu. Não tem 4 tipos de pessoas aqui, só tem 2 tipos de pessoas, cara. Gente que não frutifica, é o que rejeita, é o que recebe com felicidade e mete o pé, e é aquele que está dentro da igreja e não dá fruto nenhum. Quem vai dizer isso é Francis Chan. Por que a gente acha que o cara que está... Francis Chan vai dizer isso claramente no livro dele, ó. Só tem 2 tipos de pessoa aqui. Quem dá fruto, esse é discípulo. E o resto, cara, não é discípulo. Sabe qual a conclusão disso tudo aqui? Pô, se você não está dando fruto, você não é discípulo, cara. Está perdendo seu tempo, está perdendo sua vida. O que a gente faz diante de uma situação como essa aqui? Cara, Jesus Cristo é aquele que semeou a palavra para a gente. Graças a Deus, que pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua vida, pelo seu exemplo, pelo seu ministério, essa palavra chegou para a gente, cara. Essa palavra está sendo semeada mais uma vez para vocês. Mais uma vez. O texto diz, cara, que Jesus Cristo novamente estava à beira-mar. Olha que parada maneira, cara. Vocês estão mais uma vez aqui na igreja e mais uma vez vocês estão sendo instruídos na palavra, cara. Essa é a nossa esperança. Se você até aqui, até hoje, viveu de tal forma que você não se frutificou, que você não compartilhou, que você não pregou, cara, até aqui. Agora a gente pode seguir em frente, fazer tudo diferente, cara. Agora a gente pode semear a palavra. E a gente pode colocar diante de Jesus a nossa esperança de colheita a 30, a 60, a 100. E no tempo da oportunidade ele vai fazer frutificar aquilo que é projeto de Deus para a vida da gente, para a vida do seu povo, para a vida do UP aqui. Vamos orar? Jesus bendito, a gente te agradece pela sua palavra. Muito obrigado, Jesus, porque você sempre dá para a gente a oportunidade da gente rever nossos passos, rever nossa caminhada. Em nome de Jesus, eu peço a você, Senhor, que esses adolescentes aqui sejam reconhecidos como semeadores da palavra. Que esses adolescentes sejam reconhecidos como semeadores da palavra, Senhor.
que as suas vidas sejam marcadas por uma semeadura intensa, farta, ampla, e que a gente em breve, muito breve, veja frutos daquilo que eles semearam, Senhor. Que as suas vidas sejam um reflexo das experiências que eles tenham contigo, Jesus. Que por meio das vidas desses adolescentes, mais pessoas venham reconhecer você como Senhor e Salvador. Senhor, usa a vida de cada adolescente aqui, do seu jeito, do seu modo, com a sua forma de falar, com o seu jeito de agir, para alcançar mais pessoas para esse reino que é o seu reino, Jesus. A gente coloca diante de nós, diante de Ti, toda a nossa limitação, toda a nossa falta de conhecimento, toda a nossa falta de habilidade, toda a nossa negligência até aqui, todas as vezes que nós não priorizamos o Teu reino. Senhor, tem misericórdia de nós, perdoa a gente nisso tudo, mas em nome de Jesus, transforma nosso coração, Senhor. Que a gente mude a nossa maneira de agir, a nossa maneira de pensar. Senhor, que as nossas prioridades sejam as prioridades do reino, Senhor. Que nossa alma deseje ver colheita ampla, farta, a 100 por 1, em nome de Jesus. Que nossos amigos de oração encontrem você em nossas vidas, Senhor. Pai querido, a gente pede isso a você, a gente pede na certeza de que você tem cuidado de nós, a gente pede na certeza de que você tem escutado a nossa oração. Pai, em nome de Jesus, abençoa mais uma vez, eu te peço, a vida de cada adolescente em nome de Jesus. Amém.